Salve, galera! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo. Espero que vocês tenham tido um bom carnaval aí, esse período, né, cara? E agora, né, começa o ano pra valer, né? A gente criticou o Textor aí por ele ter dito que o ano começa mais em abril, né? Mas eu acho que no nosso caso, a gente trabalha um pouco parecido, né? Agora os projetos, né, nossos trabalhos, né, aquilo que a gente projeta para o ano, pessoal, profissionalmente, as coisas, elas vão se desenhando, tá legal? Vamos trocar aqui uma ideia. Eu tô gravando esse vídeo aqui por volta das 11 da noite, 10, 11 da noite mais ou menos. Tô assistindo aqui o jogo do Corinthians com o Barcelona de Guayaquil. O Corinthians tá perdendo o jogo, inclusive. Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre essa situação. Inclusive, no momento que eu tô gravando aqui, né, o Vasco tá ganhando do Nova Iguaçu por 3-0. Né, o Coutinho criticou o gramado sintético e tudo mais, mas tá jogando muito bem na grama sintética do estádio Newton Santos, meteu gol de pênalti, meteu um golaço na gaveta, tá rolando essa partida por lá, tá legal? Mas vamos lá, gente. Seguinte, primeiro se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Tá rolando Copa do Brasil, pré-sul-americana, tá rolando fase 3 de Libertadores, Champions League teve hoje também, palpite na KTO. Link tá na descrição, palpite com responsabilidade, que tem muito jogo interessante rolando nessa semana, tá bom? Vamos lá, gente. Deixa eu falar aqui um pouquinho com vocês sobre... Né, primeiro, uma outra boa notícia, né? A gente tá falando sobre renovação, valorização de jogadores. Ontem a gente falou sobre a situação do Gregory, né? Que tá encaminhando a sua renovação contratual com o Botafogo até 2029, né? O Botafogo também inicia as tratativas, as conversas para a renovação contratual do goleiro John. Muito importante que o Botafogo renove com esse ativo. Eu diria que o John é um dos poucos aí que estão se salvando, né, em termos de rendimento na equipe do Botafogo ao longo das últimas semanas, né? Todo mundo voltou um pouco abaixo, né? O time de linha normal, né? Questão de treinamento, a situação do Igor Jesus, Savarino, tudo mais, tudo depende da rotação da equipe, da coletividade da equipe. O time perdeu muito sem o Luiz Henrique, sem o Almada, mas o John mantém aí um bom nível, né? Mas enfim, além da situação do John, cara, a gente pode falar aqui um pouquinho sobre o Mundial, né? Além do Renato Paiva tá comandando a equipe, né? O Santiago Rodrigues apareceu pela primeira vez aí nos treinamentos. Vai ser um período aí interessante, né? Essa intertemporada, né? Com um amistoso, possível amistoso, provável até diria, né? Que vai rolar entre Botafogo e Cruzeiro no dia 15. A gente tem situações referentes ao Mundial, rapaziada, que são muito importantes. A primeira delas, né, é uma notícia bem interessante, né, que veio lá da Espanha, de que clubes poderão contratar até 6 jogadores, né, numa janela extra, né, que vai rolar. A gente sabe que geralmente são 2 janelas que acontecem, né? Essa janela que está fechando agora, né, e que ainda dá para contratar alguns jogadores na janela do estadual, né? Ela tem uma pequena fresta, digamos assim. Jogadores livres no mercado não entram nessa situação. E tem a janela do meio do ano, a janela de julho, agosto, né? Mas agora a gente está tendo essa janela pré-mundial de clubes, pré-super mundial, né, que acontece geralmente em junho, né? Enfim, essa janela, né, ela, além da possibilidade, né, do Botafogo se reforçar, o John Textor já falou que enxerga, né, encara, né, com bons olhos para serem contratados as peças, né, que estiverem... que o Botafogo vai olhar, assim, esse primeiro momento, o início do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil, e ver, cara, o que está faltando, o que está abaixo, quais lacunas precisam ser preenchidas, quais jogadores vão se machucar, enfim, bate na madeira, e aí vai contratar. E segundo ponto, quais são as cerejas do bolo? O Botafogo ainda não trouxe, por exemplo, o substituto para o seu melhor jogador do ano passado, que é o Luiz Henrique. O Luiz Henrique era o cara que resolvia jogo. Drible absurdo, assistência, finalização, jogador completíssimo, atleta nível, primeira prateleira de Europa, foi pra Rússia, sei lá por quê, né, um jogador de seleção brasileira, né, que o Botafogo ele vai ter que substituir. Não é fácil, né, e a gente tá vendo a falta que o Botafogo tá sentindo, né, do Luiz Henrique, na ausência, né, do Luiz, tá? E aí, o que se fala é que vai rolar uma janela, né, nesse primeiro semestre,
em que, na verdade, na virada do semestre, em que 6 jogadores, até 6 atletas, poderão ser contratados até, inclusive, pontualmente para a disputa do Mundial. Já tem uma galera lá falando que os clubes sauditas que forem jogar, acho que o Al Hilal vai jogar, enfim, o Al Nassr não, mas aí se fala numa possibilidade do Cristiano Ronaldo jogar por um clube, pelo menos o Mundial. Então, assim, cara, a gente está falando de uma condição, né, interessante, né? O John Textor, que é um cara maluco, o John Textor é um cara maluco do bem, né? É um cara muito louco, é um cara que ele é visionário, é um cara que ele gosta de ter aquele barulho midiático. Ele olha e fala, cara, eu vou trazer um puta jogador, né? Vou oferecer uma boa grana para esse cara, porque ele vai me agregar aqui no período dos jogos, né? Do Super Mundial de Clubes. E aí isso pode acontecer. Da gente ver, por exemplo, né, se essa informação se concretizar, a gente vê o Botafogo, por exemplo, tendo um jogador por um período de um mês ou até menos jogando esse Super Mundial. Eu acho que alguns clubes vão desfrutar dessa possibilidade, repito, que não tem propriamente a ver, né, com a situação dos reforços que possam chegar para, por exemplo, substituir o Luiz Henrique. Pô, será que o Almada volta? Eu não sei, eu acho que não, tá? Inclusive, falando em Lyon, né, cara, o Textor teve um problema agora, né, porque o Paulo Fonseca foi peitar o árbitro, né, encostou a cabeça na cabeça do árbitro e lá ele, né, e aí ele pegou 9 meses de suspensão. O técnico do Lyon, ele só pode voltar a frequentar vestiário e beira do campo no dia 30 de novembro. Então, complicou lá pro Paulo Fonseca na França. Enfim. E aí, cara, para finalizar, a gente tem a situação também da premiação que clubes brasileiros devem ganhar, né, nesse Super Mundial. Né? Se você pegar só o período que a gente vai ter ali da fase de grupos, os jogos contra, no caso do Botafogo, né, PSG, Atlético de Madrid e Seattle Sounders, o Botafogo ele pode faturar entre 60 e 90 milhões de reais na cotação. Os clubes europeus vão receber um pouco mais, os sul-americanos um pouco menos, os asiáticos um pouco menos, e assim vai. Né? O Real Madrid, o City, óbvio, né, que a gente entende, né? Mas, pô, foda é o RB Salzburg receber, por exemplo, mais que o Flamengo. Né? Então, aí, mas enfim, vai de cada um. E aí, claro, né, se o Botafogo ganhar os jogos, avançar, pode ganhar mais, pode faturar mais. Né? A premiação total pode ser de 1 bilhão de dólares, né? Cerca ali de 1 bilhão de euros, né? Cerca de 6 bilhões de reais. E uma outra situação é que o calendário do futebol brasileiro, galera, vamos dizer que o Botafogo, sei lá, ou o Botafogo, ou o Flamengo, ou o Palmeiras, é campeão da Libertadores no fim do ano. Simplesmente, a gente não vai ter a possibilidade do time brasileiro, no atual cenário do calendário do futebol nacional, disputando o Intercontinental. Bruno, mas vai ter Intercontinental mesmo tendo Mundial no meio do ano? Vai, a FIFA confirmou hoje. E confirmou que esse Intercontinental ele vai rolar do dia 10 ao dia 17 de dezembro. Entre os dias 10 e 17 de dezembro, gente, a gente vai estar disputando reta final de Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro ele vai até o dia 21 de dezembro esse ano. No dia 10, a gente vai estar jogando a 35ª rodada. Ainda vão faltar 4 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Ou seja, se um time brasileiro for campeão da Libertadores, ou ele abre mão de ir para o outro lado do mundo jogar o Intercontinental, ou então ele vai perder as rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Essa é a CBF, esse é o calendário do futebol brasileiro e é isso que possibilita. Né? O Edinaldo Rodrigues, nesse momento, ele deve estar torcendo para o River Plate ou qualquer outro clube que não seja um brasileiro, seja campeão da Libertadores. Né? Inclusive, você se compromete com a FIFA se você não for. Né? É algo escandaloso, é algo vergonhoso. E vamos ver se a CBF vai dar um jeito nisso. Eu acho que não. É uma coisa que tá todo mundo alertando, né? Todo mundo conhece o calendário, está alertando desde o ano passado. E agora que foi confirmado o Intercontinental, a CBF deve estar se olhando, né? Já que marca estadual até abril, o que a gente faz? Enfim, é isso, rapaziada. Tamo junto, até a próxima e fui.